Olá, eu sou o Alfredo Luiz. Hoje a gente vai falar sobre uma atividade que está na página 168 do livro de servidores do curso de TI e a matéria é DHCP Server ou DHCP no Windows 2003 Server. Bom, inicialmente, para falar do DHCP, a gente tem que entender um pouco sobre escopo de rede. Então, escopo de rede é o intervalo entre dois endereços IP. Primeira regra do escopo de rede é o endereço inicial também é contado. Geralmente, quando se fala de 0 a 10, a gente entende que são 10 números. Porém, para endereços IPs, 0 também seria um número. Então, do intervalo entre 0 a 10, temos 11 endereços, incluindo o endereço de número 0. A segunda regra é o efeito velocímetro. Cada camada do endereçamento IP tem 8 bits, e esses 8 bits determinam um número máximo de 255, ou seja, o número vai do 0 até o 255. Não suporta um número maior por causa da questão dos bits. Matematicamente, 8 bits gera um número inferior a esse. O efeito velocímetro traz para a gente como se fosse a contagem de metros, quilômetros andados por um carro. Tecnicamente, se eu andei 1 metro, ele contaria 1. Se eu andei 2 metros, ele contaria 2. Endereços IPs também funcionam dessa forma. Se eu tenho um endereço IP, eu vou ter o meu primeiro computador na rede, que seria o IP 000.000.000.001. Se eu tivesse o meu segundo endereço IP na rede, eu teria o final 2. Eu não posso ter dois endereços IPs idênticos conectados à mesma camada de rede. Isso causaria um conflito de endereçamento IP e indisponibilizaria o acesso a esses dois computadores. Contanto, se eu tiver 1000 computadores na rede, automaticamente eu vou zerar a última camada e colocar o 1 na segunda camada, no caso na terceira camada. Isso formaria o número 1000, ou parecido com o número 1000 também, mas eu tenho que lembrar que assim como um velocímetro tem um limite máximo de 3 casas, eu carregaria com o número 255. Como não caberia mais endereços porque cada camada tem 8 bits, ela teria que ser zerada para que a próxima camada assumisse a quantia de 1000 endereços. Entendendo essa regra, eu posso dar um exemplo. Se eu tivesse um IP 1000 e outro IP no caso 2000, o intervalo entre os dois era de 1001, pois o zero seria contado, e assim sucessivamente. É só eu fazer o de cima pelo de baixo, ou fazer a divisão, 2000 dividido por 1000, e a regra matemática pede sempre para acrescentar mais 1. Enfim, esse conceito é um pouco complexo. Contendo a matéria a ideia de criar uma regra de endereçamentos IPs, a gente precisa entender que cada computador na rede precisa ser endereçado. Em redes com muitos computadores, esses endereços, quando são atribuídos manualmente, tornam esse trabalho muito complicado. Então, desenvolvemos uma aplicação que se chama
DHCP.